Boa noite. Há quase 10 meses que a Comissão Europeia retirou a notificação para que Portugal enviasse as informações necessárias para a revisão do regime de auxílios de Estado para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Na base da decisão da União Europeia está o facto do governo português nunca ter enviado a informação necessária para Bruxelas. O facto foi visto com desagrado pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que pela primeira vez apontou culpas diretas ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Esta noite vamos perceber até que ponto este impasse pode condicionar a Zona Franca. É nosso convidado, Francisco Costa, Presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. Por que razão fez questão de apontar na passada sexta-feira um culpado direto? Porque nós achamos que era a ocasião de esclarecer alguns aspectos deste processo muito desagradável, que nos foi criado inesperadamente e sem que nós conseguíssemos perceber porquê. Que ao longo dos tempos foi tratado muitas vezes de forma deficiente, com pouca informação correta e com alguma desinformação, objetivamente, em termos de opinião pública, e achámos que era chegado o momento de esclarecer as coisas claramente, inclusivamente citando posições oficiais do Estado português perante a Comissão Europeia ao longo do processo negocial. É um caso de mau relacionamento pessoal? Não. Em que aspecto? No sentido em que Sérgio Vasques terá dito que, enquanto for Secretário de Estado, não haverá propostas para alargar os benefícios fiscais à Zona Franca da Madeira. Não, eu compreendo essa posição, só posso entender essa posição como um parti pris obsessivamente seguido pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não sei bem porquê, de resto não vejo fundamentação, como sabe, não há fundamentação técnica nenhuma objetiva para essa posição. É uma posição que acarreta prejuízos gravíssimos para a região autónoma, para as pessoas, criando desemprego, reduzindo receitas fiscais, em montantes avultadíssimos. Enfim, muito mal explicada essa posição. É uma posição política? Posição política é seguramente. Mas de guerra política? Bom, admito que possa inserir-se numa conflitualidade política que tem sido mantida, é objetivo, que tem sido mantida por parte do Ministério das Finanças em relação a muitos aspectos, muitos dossiês da região autónoma de Madeira, é um facto objetivo. Eu conheço bem este dossiê, não conhecerei os outros, mas as notícias não deixam grandes dúvidas quanto a essa conflitualidade. Acha que pode haver interferências por parte do Partido Socialista local? Não sei, não posso afirmar com segurança. O que eu sei é que representantes do Partido Socialista local têm propagandeado as posições da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e do Ministério das Finanças. Isso também é um facto objetivo. Não quero fazer aqui juízos de intenção, mas é um facto. Para este workshop sobre o processo de negocial para a Zona Franca da Madeira, para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, convidou o Governo da República e todos os partidos também representados aqui na Madeira? A STM convidou todos os deputados regionais, os deputados madeirenses na Assembleia da República e também representantes do próprio Governo da República. E todos aceitaram? Todos participaram? Não. Como sabe, não estiveram representantes de todos os partidos da oposição. Eu vi, enfim, representantes do CDS-PP, vi representantes do MPT, mas não vi representantes dos outros partidos. Gostava de ter visto? Com certeza, especialmente daqueles que mais têm empenhado em seguir aqui na Madeira as posições do Ministério das Finanças. Era a ocasião certa para debater publicamente e de frente especialmente, debater as questões graves que estão em causa com este processo. E que questões são essas, Sr. Doutor? Como sabe, este processo negocial visava essencialmente defender a competitividade externa, a competitividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ou seja, manter condições de competição internacional iguais, no mínimo iguais ou semelhantes às que têm as praças com quem nós temos que concorrer na Europa. Praças bem regulamentadas, praças sólidas, praças que têm a concordância expressa da OCDE, por exemplo, como o Luxemburgo, ou como a Suíça, ou como a Holanda, ou como Malta, ou como Chipre, ou as Ilhas do Canal. Com todas essas praças era necessário manter, e é necessário ter condições de competição na atração do investimento, especialmente na área de serviços internacionais. Nós temos no nosso regime, e um regime que se aplicará a todas as empresas do Centro Internacional de Negócios a partir de 2012, temos uma condição, que são os tais famosos plafons, que tanto se fala, que no fundo é uma limitação máxima ao benefício fiscal, condição esta que não existe nesses regimes de que há pouco lhe falei. Só existe em Canárias. Nos outros não existe. E a Madeira quer negociar esses plafons, é isso?
E a Madeira precisa de ter um regime, ou aumentando os plafons, ou, idealmente, eliminando os plafons, porque esses outros regimes não têm plafons, e, portanto, nós deveríamos eliminá-los, aliás, conforme o estudo técnico da Universidade de Strathclyde, que foi apresentado sexta-feira, sustenta. Mas não sendo possível eliminar, pelo menos aumentá-los, de forma a nos aproximar das condições desses regimes. Isto para quê? Porque, ao manter a competitividade, a capacidade de competição com esses regimes, temos condições para continuar, por um lado, continuar a atrair empresas, é essa a nossa função, atrair capitais externos e empresas, investimento direto estrangeiro, e, por outro lado, sustentar e manter as empresas que cá estão. Ao manter as empresas que cá estão, neste momento, e que transitarão para esta nova situação, para este novo regime, a partir de 2012, nós estamos a defender os postos de trabalho dessas empresas. Ao atrair novas empresas, vamos aumentar a capacidade de criação de novos postos de trabalho. Por outro lado, estamos também a criar condições para aumentar imensamente a receita fiscal. Porque estas empresas que agora estão cá e que vêm do primeiro regime, até 2011 não pagavam impostos, tinham isenção total de IRC. A partir de 2012 passam a pagar IRC. Quantas empresas estão nesse escalão? Neste caso, mais de 2.000 empresas em causa. Estas mais de 2.000 empresas só ficarão na Madeira depois de 2012, mantendo os seus postos de trabalho e passando a pagar IRC de uma forma muito pesada, se tiverem condições idênticas às da concorrência. Não há nenhuma empresa que se mantenha na Madeira, se tiver uma taxa efetiva de tributação de 10% ou 12% ou 15%, como acontecerá com muitas delas na atual situação, quando pode ir para outras praças onde ou não pagam nada ou pagam taxas efetivas na casa dos 4% ou 5%. Os empresários tomam decisões racionais. Naturalmente, nós temos condições de operação na Madeira excelentes, as pessoas são muito simpáticas, o clima é ótimo, há condições ambientais muitíssimo boas e, portanto, tudo isso são fatores positivos a favor da Madeira, mas não são suficientes. Se houver diferenças sensíveis em matéria de fiscalidade, é evidente que eles optam por outras localizações europeias, onde também têm essas outras condições que nós cá temos, não é? E toda a informação está em cálculo. Toda a informação que foi pedida pelo Estado português foi fornecida por quem? Pelo Governo Regional ou pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira? Toda a informação solicitada primeiro pela Comissão Europeia ao Estado, eu aqui gostaria de salientar, é bom que as pessoas percebam isto. Estas negociações que foram interrompidas, são negociações entre a União, a Comissão Europeia e o Estado português. Quem notificou esta vontade de alterar o regime do Centro Internacional de Negócios para defender a competitividade, não é para aumentar benefícios, é para defender a competitividade. Quem notificou esta negociação foi o Estado português. Naturalmente que o Estado fê-lo com base em informação recebida da região autónoma. Recebida da região autónoma do Governo Regional da Madeira. Quem define a estratégia na Madeira para o Centro Internacional de Negócios é o Governo Regional da Madeira. E o Governo Regional da Madeira compreendeu, e muito bem, que era essencial nesta matéria, alterar as condições nos termos que eu há pouco lhe referi. Propôs ao Estado, propôs à República, ao Governo da República, apresentou a sua fundamentação, apresentou estudos técnicos, inclusive o estudo da Universidade de Strathclyde, que há pouco referi, e o Governo da República entendeu que havia mérito nesta iniciativa. E, havendo mérito, notificou formalmente a Comissão Europeia em maio de 2009, como sabe, para iniciar as negociações e seguir-se o processo negocial. Qual é o papel da STM? O papel da STM é assessorar sempre que tal seja solicitado pelo Governo Regional, prestando informações técnicas, dando nota daquilo que conhece da concorrência internacional, enfim, ajudando naquilo que pode ser feito tecnicamente. Mas, obviamente, a STM não toma decisões. Não lhe compete tomar decisões. A STM compete, sim, seguir orientações, seguir políticas, cumprir na sua área de ação aquilo que lhe é definido, e, quando muito, prestar esta assessoria técnica sempre que lhe seja solicitado. Neste momento os estudos estão concluídos e prontos a serem entregues, prontos para serem enviados para Bruxelas? Não. Os estudos e toda esta informação foi completada já em 2009 e foi apresentada à Comissão Europeia em maio de 2009. Ainda permanece atual? Ainda permanece atual, porque, no fundo, e isto, aliás, ao longo do ano em que decorreram as negociações, desde maio de 2009, a altura em que o Estado informou Bruxelas, notificou formalmente o início das negociações, e maio de 2010, a altura em que o Governo da República, inesperadamente, deixou cair as negociações, durante esse ano, houve um processo longo de negociação, em que a Comissão Europeia pediu, como é habitual nestes processos, esclarecimentos técnicos a Portugal.
E Portugal foi prestando os esclarecimentos técnicos todos que foram necessários. Portanto, há todo um conjunto de informação técnica, substancial, que foi prestada primeiro no início do processo e depois ao longo do processo. Essa informação, pergunta-me se está atualizada, está. Aliás, muito daquilo que na altura foi dito por Portugal à Comissão Europeia, ou seja, que iria ser criado desemprego caso este processo não tivesse um bom resultado. Que se iriam perder receitas fiscais avultadas caso este processo não fosse... Fala-se em 2.000 postos de trabalho e 60 milhões de euros em receitas fiscais, pelo menos é isto que disse a professora universitária Clotilde Celúrico Palma. Como é que se chegam a estes valores, Sr. Doutor? São valores conservadores. São valores conservadores. Neste sentido... Isso quer dizer o quê? Quer dizer isto, que os 60 milhões ou 62 milhões, suponho, não sei se a professora Clotilde Palma falou em 60, 62 milhões, falou na conferência, são calculados com base no conjunto de empresas que existiam há uns anos atrás, na altura em que esses estudos começaram a ser feitos, com base nas receitas fiscais, aliás, na matéria coletável que essas empresas tinham, com base no seu nível de atividade há uns anos atrás, as empresas que, teoricamente, se podem manter no Centro Internacional de Negócios a partir de 2012 e caso o regime fosse adaptado de acordo com o que foi notificado. Portanto, admitiu-se que aquele conjunto de empresas, com aquele nível de atividade verificado há uns anos atrás, manteria esse nível de atividade e ia pagar impostos sobre aquilo que era a sua matéria coletável há uns anos atrás. Por isso é que eu digo que é conservador, porque essas empresas, naturalmente, ao longo dos anos, foram aumentando o seu volume de negócios. E, de facto, as estimativas mais recentes, considerando esse mesmo conjunto de empresas, já apontam para valores de receita fiscal muito superiores aos 60 milhões de euros, como também foi dito no workshop. Portanto, a região, objetivamente, pode perder muito mais de 60 milhões de euros em IRC. Estamos a falar só do IRC, não estamos a falar do IVA, nem tudo o resto, todos os impostos. Só IRC pode perder esse montante se estas empresas se forem embora, porque o regime, por força da interrupção das negociações, o regime, a partir de 2012, não seja compatível, como eu há pouco dizia, com os regimes equivalentes que há noutros locais da Europa para onde as empresas se podem deslocalizar. Como é que lê afirmações como, por exemplo, o Sérgio Vasques, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que diz, por exemplo, em 2009 houve uma receita fiscal de 33 milhões de euros em IRC, IVA e IRS, e diz que essa receita fiscal de 2009 corresponde a uma despesa fiscal de cerca de 1.000 milhões de euros. Sim. Como é que se pode fazer estes cálculos? Essa despesa fiscal, sabe, deixe-me dizer as coisas muito claramente. Quando se fala em despesa fiscal de 1.000 milhões de euros, está-se a fazer objetivamente publicidade enganosa. A palavra certa é esta, publicidade enganosa. Estamos a enganar os portugueses, estamos a enganar as pessoas que nos ouvem. E porquê? Porque o cálculo de 1.000 milhões de euros, e para mim é exatamente igual ser 1.000 milhões, ou ser 100 milhões, ou 5.000 milhões, é feito nesta base. Se estas empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira pagassem taxas normais, as taxas normais de IRC, com base nos seus níveis de rentabilidade, pagariam 1.000 milhões de euros, eventualmente, seguindo esses números. Simplesmente, estas empresas estão em Portugal, na sua enorme maioria, estão em Portugal, concretamente na Ilha da Madeira, porque têm um regime fiscal favorável. Se não tivessem esse regime fiscal favorável, se tivessem que pagar a taxa de a taxa de IRC normal, não estão cá. Estavam noutra localização. Podemos falar em auxílios de Estado virtuais, é isso? Portanto, são auxílios de Estado virtuais. É uma receita fiscal, esses 1.000 milhões de euros, que aqui se fala de despesa fiscal, é uma despesa fiscal virtual. Mas o que é mais grave? Se essas empresas saírem aqui da Madeira, instalar-se-ão em outras partes do país ou não? Do país nunca. Instalam-se noutras partes, noutras praças europeias, como Malta, como Holanda ou Luxemburgo, vão pagar lá taxas muito inferiores de IRC e nós aqui, evidentemente, não só não temos essa receita virtual que é apontada pelo Secretário de Estado, como não temos a receita efetiva real, que há pouco falávamos, de umas larguíssimas dezenas de milhões de euros, que essas empresas, de facto, vão passar a pagar a partir de 2012, quando entrar em vigor um regime de 3 para todas as empresas a partir de 2012. Mas o que é mais grave, que eu há pouco lhe dizia, é que ao mesmo tempo que o Secretário de Estado vem dizer para a opinião pública portuguesa vem fazer essa afirmação, que, repito, é publicidade enganosa, ao mesmo tempo, o mesmo governo a que o Secretário de Estado pertence, nas respostas técnicas dadas à Comissão Europeia no processo negocial, afirmou
expressamente que esta despesa fiscal era virtual, que não corresponde, de facto, a uma despesa fiscal. Portanto, como é que se pode afirmar uma coisa para a Comissão Europeia e dizer outra coisa para a opinião pública portuguesa? Estamos a falar de auxílios de Estado, uma questão que não se colocaria se a região tivesse um regime fiscal próprio. Neste caso, era benéfico para a Zona Franca da Madeira e para o Centro Internacional de Negócios. Há aqui um problema de fundo e que certamente que terá de ser considerado um dia. Evidentemente, isso não, cá está, compete aos decisores políticos, não compete a STM. Eu posso ter opinião como cidadão. Acha que era benéfico termos um regime fiscal próprio? Esta questão com que estamos confrontados... Para sermos autónomos nestas matérias? Exatamente. Esta questão com que estamos confrontados resulta do facto de não termos um sistema fiscal próprio. E, portanto, os benefícios fiscais que são concedidos no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira, tecnicamente, são ajudas de Estado. E, sendo ajudas de Estado, têm que ser aprovadas e autorizadas pela Comissão Europeia. Ora, os nossos concorrentes, os nossos principais concorrentes na Europa, têm sistemas fiscais próprios. E, portanto, não precisam de autorização comunitária para desenvolver atividades de serviços internacionais e para serem eficazes na captação de investimento estrangeiro com mecanismos semelhantes ao nosso. Não precisam. Porque têm sistemas fiscais gerais que não são ajudas de Estado. Têm que cumprir as regras da OCDE, têm naturalmente que cumprir as regras do Código de Conduta da União Europeia sobre a tributação das empresas, têm que cumprir normas gerais, mas não precisam de autorização específica em termos de ajudas de Estado. E isso para nós faz uma diferença enorme e conduz às situações com que estamos agora confrontados. Situações que estão confrontadas, em que o Sr. Dr. Francisco Costa tem tentado reatar as negociações. Alguma vez sentiu que a sua luta era uma luta inglória? Inglória não, enfim, eu sou optimista por natureza, agora difícil, sim, sem dúvida, como se vê. E neste momento a única coisa que eu lhe posso dizer é que espero sinceramente que um próximo Governo da República, qualquer que ele seja, tenha um verdadeiro sentido de Estado na análise destas questões, se determine pelo interesse real do país e da região autónoma e que reabra imediatamente as negociações no ponto onde elas estavam. Seja, em princípio teremos eleições em maio, em junho o Governo toma posse, o novo Governo. Acha que o verão ainda pode ser o timing certo para reatar as negociações com a União Europeia? Eu diria que quanto mais depressa melhor. Neste momento, cada mês que passa é negativo, porque as empresas, as tais empresas do primeiro regime, que agora, a partir de 2012, obrigatoriamente caem neste novo regime, neste último regime 3, com plafons, estão, neste momento, a avaliar a situação e muitas delas começaram já a tomar decisões de saída, como sabemos. Há muitas empresas a comunicar esse desejo? Há muitas empresas a comunicar-se. Infelizmente é assim. Estão a tomar decisões de saída. Eu espero bem que a situação política que foi agora criada possa abrir uma janela de esperança nas empresas e que muitas delas suspendam os seus processos de deslocalização, que já estavam em marcha, e que, enfim, esperem algum tempo para ver se, de facto, como eu também espero, o próximo Governo possa assumir, enfim, com a defesa do interesse público nacional nesta matéria. Estamos a falar de empresas com muitos ou poucos trabalhadores? Tanto umas como outras. Há empresas do primeiro regime com muitos trabalhadores, há empresas do primeiro regime sem trabalhadores, e isso não é drama nenhum, porque o primeiro regime não obrigava à criação de emprego direto. Evidentemente, não havendo emprego direto, há emprego indireto, porque as empresas têm que depois contratar serviços, prestadores de serviços, do mais variado tipo. E, portanto, essas empresas, mesmo aquelas que não têm trabalhadores e que saem, afetam a economia regional. Porque todos os serviços indiretos que são contratados por essas empresas, no domínio das contabilidades, dos serviços jurídicos, serviços económicos, serviços de consultoria, todo o tipo, todos esses serviços se perdem. Doutor, há quem diga que os plafons já são generosos, porque uma empresa que cria 2 postos de trabalho já beneficia de uma redução de 4%, até 2 milhões de euros de lucro tributável. São de facto generosos, como as pessoas dizem? Como é que vê estas declarações? Não, isso é um erro total. É um erro total. Pela simples razão de que as praças com quem nós concorremos, os países europeus com quem concorremos, já há pouco já lhe mencionei uns poucos, não têm plafons. E, portanto, ao aplicar plafons, estamos a fazer com que a taxa efetiva de tributação, eu aqui tenho que ser um pouco técnico, a taxa efetiva de tributação suba. Porque as empresas só terão 4% de tributação em IRC, que vigora a partir de 2012 para todas as empresas, até um limite baixo, e daí para cima passam a pagar a taxa normal da região. E, portanto,
a taxa efetiva sobe daí para cima. E pode subir muito. Basta comparar com a situação de Malta para se perceber como isto é perverso. Malta tem uma taxa efetiva de tributação nesta área, comparável com a nossa nos serviços internacionais, de cerca de 4,7%. Como é que se pode aspirar a manter empresas cá, sabendo que, por exemplo, em Malta, que é também uma zona da União Europeia, como sabe, um país membro da União Europeia, com toda a transparência, cumprindo as regras todas internacionais, tem garantidamente 4,7% de taxa efetiva, cerca disso, quando aqui a taxa efetiva pode subir para 15%, 16%, 17%, dependendo do nível de atividade. Não faz sentido. Qual é o contributo do PIB para o PIB do Centro Internacional de Negócios da Madeira? As últimas estimativas que são conhecidas, houve como sabe, um trabalho do INE, depois houve uma atualização de estimativas, apontavam para cerca de 20%, cerca de um quinto do PIB regional gerado pelos setores não financeiros do Centro Internacional de Negócios. Portanto, é precisamente com base nesses 21%, ou mais ou menos, não é? Isso que me disse? À volta disso, que a Madeira deixou de ser região do Objetivo 1. Mesmo assim, compensa, na sua perspectiva, como economista, como é que analisa? Não, atenção, é que está a partir de uma premissa falsa. Desculpe dizer-lhe isto com esta clareza, mas é uma premissa que, de facto, tem sido usada sistematicamente, mas não é correta. A presunção de que a Madeira perdeu a situação do Objetivo 1 por causa da contribuição do PIB do Centro Internacional de Negócios não é verdadeira, por simplesmente. Há um estudo feito pelo professor Augusto Mateus, que eu suponho que seja insuspeito de enviesamento político-partidário, que fez a análise da imputação dos valores ao PIB das empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira, enfim, separando aquilo que o professor Augusto Mateus considerava que não tinha tradução direta no rendimento regional, e, portanto, poderia ser o tal valor excessivo, que não tinha tradução no rendimento regional, e a conclusão do estudo é claríssima, é que mesmo sem a imputação desses valores, sem tradução no rendimento regional, portanto, valores, enfim, que foram para o exterior, o PIB da Madeira ficaria em 77% da média comunitária na época de referência para definir o objetivo em que a Madeira ficaria. Ou seja, acima dos 75%. Portanto, com ou sem Centro Internacional de Negócios, nós teríamos saído... Exatamente. Eu sei que isto tem sido repetido imensas vezes. Não, e o Governo Regional admitiu ter perdido cerca de 500 milhões de euros com a saída da Madeira da região do Objetivo 1. O Governo Regional, sim, mas não saiu do Objetivo 1, mas não saiu do Objetivo 1 por causa do Centro Internacional de Negócios. A não ser, enfim, eu não conheço outros cálculos, também lhe devo dizer, não conheço outros cálculos, mas conheço o estudo feito pelo professor Augusto Mateus, a não ser que o estudo do professor Augusto Mateus não veja bem, obviamente que isso pode ser objeto de contestação, mas não são assim. Dr. Francisco Costa, o Diário Económico diz esta segunda-feira que o Ministério das Finanças convidou recentemente o Governo Regional para trabalhar conjuntamente na revisão das regras de controlo, deveres declarativos e reporte da Zona Franca da Madeira, com vista a reforçar a transparência e mais sucesso a longo prazo. Isto quer dizer que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é pouco transparente? Mais uma vez, estamos perante uma atuação objetivamente perturbadora relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Deixe-me ir um pouco atrás, se me permite, porque penso que vale a pena. Desde que houve este lamentável episódio da interrupção das negociações, o Ministério das Finanças tem estado sempre a criar novos incidentes com o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Sempre. O primeiro incidente foi a publicação na front page do site da DGCI de elementos estatísticos sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira, não esclarecendo ao princípio se iriam ser elementos agregados ou desagregados em relação às empresas. E fazendo grande ênfase, grande atenção à questão da despesa fiscal. A tal despesa fiscal virtual e que, objetivamente, engana a opinião pública. Foi o primeiro incidente. E criou à volta disso todo um caso. A seguir veio com a famosa contra-ordenação contra a SDM, argumentando, não sei se recorda disso, argumentando que a SDM não cumpria as suas obrigações declarativas anuais, tal como está definido nos Estatutos dos Benefícios Fiscais, e, portanto, a STM estaria em falta, enfim, é falso. A STM, todos os anos, cumpre as suas obrigações, mas cumpre junto de quem de direito. Que é o Governo-Geral da Madeira. É o Governo-Geral da Madeira. Porque os serviços de administração fiscal estão regionalizados, como sabe. É só por esse motivo? Só por esse motivo. É porque se a STM não cumprisse com o Governo-Geral da Madeira, aí sim estaria em falta. Imagine que a STM não cumpria as suas obrigações junto de quem de direito e resolvia enviar para Lisboa ou para Bruxelas ou qualquer outro sítio. Não estava a cumprir as suas obrigações. Tem que cumprir junto de quem de direito em função
do sistema de regionalização dos serviços. Portanto, segundo incidente. Terceiro incidente. Podemos falar de outros. Há agora este da transparência. Este é lamentável. Porque a transparência está garantida e reconhecida internacionalmente, designadamente pela OCDE. Esta questão nunca se colocou desde que o Centro Internacional de Negócios da Madeira foi objeto de escrutínio e de verificação, quer pelo grupo do Código de Conduta da Tributação das Empresas, no âmbito do Conselho da União Europeia, quer pelo Fórum da OCDE sobre práticas da concorrência fiscal prejudicial. E em qualquer dos casos foi reconhecida a transparência total do Centro Internacional de Negócios da Madeira e as boas práticas em termos internacionais. E, portanto, vir o Ministério das Finanças com esta suspeição, lançar essa suspeição de falta de transparência, quando é ao Ministério das Finanças que compete assegurar que tudo isso esteja verificado no plano internacional e fê-lo na altura certa, é lamentável que isto aconteça. Sr. Doutor, a Madeira também fez parte, ou faz parte ainda, de uma lista negra emitida pelo Brasil. Neste momento, a região consegue sair desta lista negra? Ainda bem que me fala nisso, porque isto é outro episódio desta sucessão de episódios para lançar a suspeição. Porque o Estado podia ter recorrido, ou podia ter pedido ao Brasil para retirar o Centro Internacional de Negócios da Madeira desta lista negra? Exatamente, a história conta-se no minuto, ou em meio minuto. O Brasil, tal como muitos outros países, criou uma lista negra, que há uns anos, uma lista negra em que colocou todos os paraísos fiscais e, para além dos paraísos fiscais, os regimes fiscais preferenciais de muitos países europeus. Da Holanda, da Suíça, da Espanha, do Luxemburgo, de Portugal, no nosso caso. Regimes fiscais preferenciais, nada a ver com paraísos fiscais, nem com praças offshore. E disse que estaria disponível para, relativamente aos países membros da OCDE, que pudessem e estivessem interessados em sair dessa lista, porque os seus regimes de facto não têm prejudicialidade nenhuma, que as autoridades brasileiras os retirariam da lista se os países lhe pedissem. E isso aconteceu com a Espanha, aconteceu com a Holanda, aconteceu com a Suíça, que requereram ao Estado brasileiro a que fossem retirados os seus regimes da lista e foram imediatamente retirados. Quando a STM soube desta situação, já soube há algum tempo, cá está, usando os seus conhecimentos para assessorar e informar o Governo Regional, como há pouco lhe disse, fizemos saber ao Governo Regional que esta situação existia, que era uma situação objetivamente prejudicial para a nossa imagem da Madeira, no exterior, e que era preciso solicitar ao Governo da República que interviesse imediatamente junto do Governo brasileiro para retirar a Ilha da Madeira, que é assim que está na lista, da dita lista. Pedi-se uma vez, pedi-se segunda vez, nada foi feito pelo Governo da República. A única coisa que foi feita pelo Governo da República foi passar a informação para os seus agentes habituais na região para fazerem sair a informação de que nós estávamos na lista negra, era um drama estar na lista negra, e era uma prova de que, de facto, não havia transparência na Zona Franca da Madeira. Só o Governo da República é que pode resolver este problema? Só o Governo da República pode resolver, em vez de ter resolvido. Resolveu propagandear que havia esta situação, que é uma situação que, como disse, resulta de uma lista inicial do Brasil, uma lista provisória e que foi corrigida a pedido dos diversos países. Por vezes fala-se em fraude, que centros internacionais como os da Madeira e praças financeiras como os da Madeira são usadas para a lavagem de dinheiro. Tem havido muitos pedidos por parte da Justiça Estrangeira no sentido de averiguações a empresas sediadas na Madeira? Chegámos a ter na Madeira mais de 5.000 empresas, como sabe. Na vigência plena do primeiro regime, sem plafons. Depois, com os plafons, por causa dos problemas de falta de concorrência que há pouco referi, o número de empresas foi diminuído. Se nós verificarmos que o número de pedidos de verificação, de inspeção, relativamente a este universo de empresas, estamos a falar de uma pequeníssima minoria. Agora, o que é importante aqui salientar é o seguinte: desde o princípio, o Centro Internacional de Madeira foi estruturado totalmente integrado na legislação portuguesa geral e na legislação comunitária. Não há nenhuma exceção em termos de procedimentos jurídicos relativamente ao conjunto do país. É isso que as pessoas às vezes não percebem. Julgam que há aqui regimes de exceção. Não há nenhum regime de exceção. Em termos de transparência, em termos de obrigações. E, portanto, se há situações irregulares, como há uma situação irregular, como pode haver situações irregulares em qualquer área da vida social, não se pode daí presumir que todo o sistema é permissivo, porque não é.
O sistema está totalmente sujeito. Isto é importante. Tem havido inspeções? Quem é que faz essas inspeções? Pode haver inspeções, quer das autoridades portuguesas que têm total legitimidade para o fazer, quer a pedido de autoridades estrangeiras, precisamente porquê? E é por isso que nós temos total legitimidade internacional. É que, por exemplo, no âmbito da OCDE, está perfeitamente garantido que entre o Estado português, relativamente ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, e os outros países da OCDE, há mecanismos de troca de informações de acordo com as regras da OCDE. Portanto, não há opacidade, há transparência, há troca de informações. Isto está garantido. Quando se fala em empresas exportadoras fantasma... Isso tem sido um tema... Desculpe, o disparate não é seu. Não é? Sim, mas é um argumento que se utiliza muitas vezes, um argumento político. Não, é um argumento a ser usado variedíssimas vezes por causa deste caso, entre aspas, não é caso nenhum, de uma empresa chamada Wainfleet. De vez em quando é trazido, já não sei quantas vezes, já lhe perdi a conta, quantas vezes é que esta empresa é apresentada como sendo um bicho de 7 cabeças. A Wainfleet é uma empresa, ou era, enfim, infelizmente vai deixar-nos, ou já nos deixou, era uma empresa de trading internacional. As empresas de trading internacional geralmente têm enormes volumes de negócios, mas têm estruturas humanas pequenas. E a Wainfleet tinha na Madeira 3 ou 4 trabalhadores, e ainda bem que tinha, enfim, postos de trabalho. A Wainfleet era uma empresa do primeiro regime. Sendo uma empresa do primeiro regime, com toda a legitimidade, estava isenta de impostos. Porque foi esse o regime que foi aprovado pela Comissão Europeia, e por Portugal e pela Comissão Europeia. Estava isenta de impostos. Portanto, o drama que se faz, a empresa tinha milhões de não sei de quê de operações e não pagava impostos. Eram as regras do primeiro regime. Todas as empresas de trading internacional têm essas regras. Se a Wainfleet for da Madeira para a Holanda, na Holanda, provavelmente, em vez de pagar 4 ou 5% de IRC, como iria pagar na Madeira se ficasse para o terceiro regime, como nós gostaríamos que ficasse, vai pagar 0 na Holanda, provavelmente. Lamenta não ter cativado essa empresa para ficar cá na Madeira? Não, evidente, todas as empresas de serviços internacionais, independentemente de outros aspectos, todas as empresas de serviços que atuem legitimamente, de acordo com as regras portuguesas, sem exceções, como eu lhe disse há pouco, todas as regras se aplicam, são bem-vindas, desde que sejam empresas credíveis. Agora, não se pode dizer que por acontecer uma fraude aqui ou ali, como existe na vida social, em todos os aspectos, se houver um político que incumpra as suas obrigações, vamos partir do princípio que toda a classe política não é digna. Não se pode fazer isso. Quantos casos de fraude houve no Centro Internacional de Negócios da Madeira? Não sei, francamente, mas muito poucos. São conhecidos e são poucos. Se formos fazer a percentagem em relação ao número de empresas, são muito poucos. Dr. Francisco Costa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Ponto final no programa A Entrevista. Esta conversa fica também disponível na internet, no sítio da RTP, em www.rtp.pt. Boa noite.